Olá, meu nome é Márcio Pontes. Hoje falaremos sobre Guerra Fria. A Guerra Fria, ela vai de 1945 a 1991. Ela durou 46 anos. O início da Guerra Fria começa com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? E transforma o mundo num espaço bipolar entre capitalismo e socialismo. A Guerra Fria, na verdade, ela não foi um conflito direto entre o bloco capitalista, representado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, representado pela União Soviética. Nunca houve um conflito direto, uma guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética. Era uma guerra velada, por isso, Guerra Fria. No final da Segunda Guerra Mundial, o grande primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, foi o primeiro a prever que o mundo, após a Segunda Guerra Mundial, ficaria dividido entre duas ideologias, né, a socialista e a capitalista. Lembrando que na Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética eram aliadas contra o Adolf Hitler, contra a Alemanha nazista. Lembrando também que a União Soviética foi quem chegou primeiro em Berlim, né? Praticamente ela foi a grande vitoriosa da Segunda Guerra Mundial. Mas claro que os Estados Unidos saiu financeiramente muito beneficiado da Segunda Guerra Mundial. Então isso criou uma situação de bipolaridade, ou seja, a União Soviética, que representava o socialismo, saiu da Segunda Guerra Mundial muito forte politicamente, né? E os Estados Unidos saiu da Segunda Guerra Mundial muito forte economicamente. Isso criou dois blocos que dividiu o mundo de forma ideológica, econômica e militar. Embora na forma militar, União Soviética e Estados Unidos nunca tenham entrado em conflito direto um com o outro, tá? Agora, além do Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, o presidente dos Estados Unidos naquela época, o R. Chip Truman, foi quem acabou lançando as bases do que seria conhecido como a Guerra Fria. Porque ele, em resposta ao pronunciamento do Winston Churchill, no final da Segunda Guerra Mundial, ele fez um pronunciamento lá em 1947, diante do Congresso Nacional dos Estados Unidos, onde ele fez um violento discurso assumindo o compromisso de defender o mundo livre contra a ameaça comunista. Então, estava lançada as bases da Guerra Fria. Então, a Guerra Fria ela começa a partir do discurso do R. Chip Truman, baseado nas ideias do Winston Churchill. Então, o mundo ficou dividido da seguinte forma. A União Soviética dominava todo esse bloco, né, o pensamento socialista, o bloco socialista, ele dominava toda essa região do globo, mais esse pedacinho da África, enquanto o bloco capitalista dominava essa parte aqui do globo, né, fora Cuba, uma ilhazinha bem próxima dos Estados Unidos. A Guerra Fria, ela dividiu o mundo dessa forma a partir da Conferência de Yalta, em 1945, logo a seguir do fim da Segunda Guerra Mundial. Essa Conferência de Yalta, ela que dividiu o mundo pós-guerra, ou seja, a Coreia ia ser dividida entre Estados Unidos e União Soviética, a Alemanha ia ser dividida, aqueles países que foram conquistados pela Alemanha iriam ser divididos entre União Soviética e Estados Unidos, e
também pela Conferência de Potsdam, também em 1945. Essa Conferência de Potsdam é que dividiu a Alemanha entre os vencedores, ou seja, dividiu a Alemanha entre União Soviética, Inglaterra, França e Estados Unidos, que eram os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. E a Conferência de Yalta também criou a ONU, Organização das Nações Unidas, que tem sede até hoje em Nova York. A Conferência de Potsdam, que dividiu a Alemanha entre os vencedores, ela dividiu a Alemanha da seguinte forma. A Alemanha é um país, né, foi a Alemanha de Hitler, fica na Europa. A Alemanha fica aqui na Europa, então eu tenho aqui um mapa ampliado, né, da Alemanha. A Alemanha, ela foi dividida, atenção nesse ponto, ela foi dividida uma parte da Alemanha para os ingleses, uma parte para os franceses e uma parte para os Estados Unidos. Porém, essa parte aqui ficou para a União Soviética. Só que, dentro da parte que cabia à União Soviética, tinha a cidade de Berlim. Essa cidade de Berlim, que é esse pontinho aqui, eu vou ampliar para você. Isso aqui é só a cidade de Berlim. E dentro de Berlim também foi dividido. Ou seja, a parte que cabia à União Soviética tem uma cidade chamada Berlim. Essa cidade também foi dividida entre os vencedores, que era uma das cidades mais importantes da Alemanha, né? E essa cidade, de um lado, passou a ser da União Soviética e do outro lado, entre os vencedores, Inglaterra, França e Estados Unidos. Porém, como essa cidade ficava no coração do bloco socialista, seria bem provável, e realmente aconteceu, que muitos moradores de um lado tentassem fugir para o outro. Por exemplo, a União Soviética, ela era uma ditadura, né? Stalin, na época, governava a União Soviética e todos os outros que vieram após o Stalin governaram uma ditadura difícil, cruel, né? E muita gente gostava de liberdade. Então, muitos alemães tentaram pular para o lado ocidental de Berlim, fugir para o lado ocidental de Berlim. Lembrando que, naquela época, sair da União Soviética sem autorização você seria considerado um desertor, ou seja, um inimigo da União Soviética. Se você voltasse, você seria preso e tratado como um inimigo, como um desertor, né? Então, o que a União Soviética ela fez? Ela construiu um muro enorme que dividia toda Berlim, né, de um lado a outro, dividindo a cidade em Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Um com capital em Bonn e outro com capital em Berlim. Esse muro, ele ficou super famoso durante a Guerra Fria, né? Esse muro, o Muro de Berlim, ele foi o símbolo da Guerra Fria. E muita gente morreu tentando atravessar o outro lado, né? A Alemanha, ela ficou dividida assim, o lado oriental, o lado ocidental, né? Aqui da Inglaterra, França, Estados Unidos, e do outro lado da União Soviética. Esse muro, ele tinha mais ou menos 108 mil quilômetros de extensão, né? Ele tinha 302 torres de controle, 55 mil metralhadoras para impedir que as pessoas pulassem de um lado para o outro. Ela tinha 1,3 milhões de minas terrestres. Esse muro era o seguinte, aqui tem uma foto dele, né, na cidade de Berlim. Era um muro alto, ele tinha um tapete de pregos de 14 centímetros, tá? Atrás, vigas antitanque, o chão era forrado de mina terrestre, você nunca sabia onde tinha uma mina, você podia pisar e explodir. Tinha torres de controle e metralhadoras, guardas para todo lado, era praticamente impossível fugir, ultrapassar esse muro. E outra coisa também, havia uma linha, aviões poderiam
chegar até Berlim, ou seja, aviões poderiam sair daqui para Berlim, daqui para Berlim, daqui para Berlim, mas era uma rota específica, super bem controlada. Era a única forma de você atravessar para o outro lado. Mas muita gente tentaram de balão, tentaram cavando túneis por baixo do muro, tentaram correr e pularam. Muitos conseguiram, mas muita gente morreu tentando, né? Não era uma boa ideia tentar ultrapassar esse muro. 1.000 pessoas morreram tentando fugir e 5.000 alcançaram o outro lado, conseguiram passar, né? Esse muro aqui, ele foi o símbolo da Guerra Fria e ele durou, né, até o final da Guerra Fria. E a queda do Muro de Berlim coincidiu com o início do fim da Guerra Fria, né? Quando o muro caiu, o mundo percebeu que a Guerra Fria estava chegando ao fim. E esse muro ele caiu em 1989, né? E ele caiu assim, não foi planejado. Os soldados soviéticos que estavam do outro lado do muro, eles tinham sido destacados para irem proteger uma manifestação que estava acontecendo próxima do muro. E ao chegar lá, sem nenhuma ordem, sem nada planejado, de ímpeto, de momento, eles resolveram passar para o outro lado, né, e se juntar à multidão e então deixar o muro ser destruído. Não foi planejado, não foi intencional. Os próprios guardas que participaram desse episódio, hoje eles contam que não sabem por que chegaram lá e, vamos deixar isso para lá. E então as pessoas começaram a quebrar, destruir o muro e a queda desse muro simboliza o início do fim da Guerra Fria. Aqui tem algumas fotos dos soldados, né, que foram destacados naquele momento para proteger o muro e simplesmente cruzaram os braços e deixaram essa questão para lá. E aí os civis começaram a destruir o muro, né, e de repente a população se empolgou e toda Berlim, toda a população daquele centro urbano se juntou e foi uma noite de festa e de repente o muro caiu e assim acabava o Muro de Berlim e essa divisão entre o bloco socialista e capitalista na Europa. Agora, o capitalismo e o socialismo daquela época, que representava essa bipolaridade do mundo do Guerra Fria, ele tinha essas características. Por exemplo, no capitalismo, o capitalismo ele pregava a propriedade privada, ou seja, qualquer um poderia ter uma empresa, ter uma casa, ter um carro, ter um terreno, ter alguma coisa privada. Na União Soviética, no modo socialista, ninguém era dono de nada. Ou seja, o carro é seu? Não, não é seu. O carro é do Estado. O Estado decide quem vai dirigir o carro. Você tinha uma casa? Você tinha uma casa. Agora você não tem mais. Ninguém possui casa. As casas são do Estado. O Estado decide onde você vai morar, com quem você vai morar, quantas famílias vão morar com você, né? Qual o seu salário, quanto você vai ganhar, o que você vai estudar. Você quer ser médico? O Estado vai decidir se você vai ser médico, se você vai ser dentista, se você vai ser sapateiro, se você vai ser padeiro. Enfim, o Estado controla a sua vida em tudo. Esse era o mundo capitalista naquela época. Então, se de um lado você tinha... Era uma guerra ideológica, era uma guerra para ver qual ideologia estava correta, né? Porque as pessoas discutiam muito. Será que o capitalismo é a solução para as pessoas viverem bem? Todo mundo ter direito a ter saúde, educação, alimento na mesa? Ou será que é o socialismo que está certo? Qual será a verdade? A União Soviética fazia propaganda para o mundo de que lá na União Soviética tudo era lindo, maravilhoso e perfeito. Todo mundo tinha trabalho, todo mundo tinha médico, todo mundo tinha educação.
mas a União Soviética, ela escondia muito a verdade do mundo ocidental, né? Eu lembro que na minha infância a gente sabia pouco do que acontecia dentro da União Soviética, era um mundo fechado. Assim como hoje a Coreia do Norte é muito fechada, a gente só sabe da Coreia do Norte o que o Kim Jong-un, o atual ditador da Coreia do Norte, deixa passar para a gente. A gente não sabe a verdade que acontece lá. E assim era antes de 1990. A gente sabia pouco sobre a União Soviética. O que chegava para a gente era um mundo lindo, maravilhoso, justo e perfeito. Então, ficava essa discussão. Os Estados Unidos tentando provar que o capitalismo estava certo e a União Soviética tentando provar que o socialismo estava certo. Se de um lado o capitalismo pregava o livre mercado, ou seja, deixa todo mundo livre à vontade para discutir preço, para discutir valores, demandas, o socialismo não. Na União Soviética eles gostavam de planejar cada situação, ou seja, eles colocavam o preço em cada produto, o preço em cada salário, tudo era muito controlado pelo Estado, né? Então era a briga da liberdade contra o planejamento, né? O capitalismo, o mundo capitalista, criou a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, onde os países se protegiam militarmente caso houvesse alguma agressão do bloco inimigo, né? Enquanto o bloco socialista criou o Pacto de Varsóvia, com o mesmo objetivo. Os países aliados da União Soviética se protegeriam militarmente contra ataques do outro bloco. O Plano Marshall. O Plano Marshall, após a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava destruída. Então, os Estados Unidos, através desse Plano Marshall, resolveu financiar, patrocinar a reconstrução da Europa. Isso foi muito bom para a Europa, mas também foi muito bom para os Estados Unidos, que emprestou, financiou e lucrou muito mais com esse investimento. Por outro lado, a União Soviética, repara que para uma ação do bloco capitalista existe uma reação do bloco socialista e vice-versa. Por exemplo, o bloco socialista, eles criaram o Comecon, que era parecido com o Plano Marshall, era um projeto de ajuda financeira aos países aliados do bloco socialista da União Soviética. Se por um lado o bloco capitalista capitaneado pelos Estados Unidos criou a CIA, o Serviço de Inteligência Americana, né, o Serviço de Espionagem, Contra-Espionagem, que existe até hoje, o bloco socialista criou a KGB, que foi tão sinistra quanto a CIA, né? Aqui eu tenho o símbolo da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e aqui o símbolo do Pacto de Varsóvia, né? Eram as duas, os dois pontos de conflito, de proteção entre os dois blocos. Agora, o bloco capitalista teve um revés nesse período da Guerra Fria, né? Os Estados Unidos teve uma preocupação muito forte, porque Cuba, nos anos 50, se tornou socialista. E Cuba era vizinha dos Estados Unidos, né? Então, o fato de Cuba ter se tornado socialista durante a Guerra Fria causou um grande medo, né, no mundo capitalista, um medo de que o exemplo cubano se espalhasse pela América Latina, que o Brasil se tornasse socialista, que o Chile, a Bolívia, o Equador, a Argentina fosse levada para o bloco socialista. E isso fez com que os Estados Unidos tomassem medidas para conter o avanço socialista na América. Como é que estava a situação de Cuba nesse período, nos anos 50? Desde 1898, quando Cuba se tornou independente da Espanha, os Estados Unidos havia ajudado Cuba a se tornar independente da Espanha. E desde então, os Estados Unidos se tornou o maior comprador de Cuba e os Estados Unidos praticamente dominava Cuba, mandava e desmandava em Cuba, né? Exercia forte influência, até por uma tal de emenda Platt. Essa emenda Platt dava o direito dos Estados Unidos intervir militarmente em Cuba caso acontecesse algum problema, né? E também a emenda Platt
favoreceu com que Cuba vendesse um pequeno território dentro de Cuba para os Estados Unidos, que é a Baía de Guantánamo, onde os Estados Unidos mantêm uma prisão americana, né, dentro de Cuba. Então, existe um território americano dentro de Cuba que os Estados Unidos conquistou desde aquela época que eles eram aliados. E naquela época que Cuba era aliada dos Estados Unidos, governava lá o Fulgêncio Batista, um aliado americano, corrupto, o Fulgêncio Batista, ele era um cara que acumulava uma forte fortuna e ele repreendia violentamente seus adversários. De tal forma que o povo cubano não estava feliz com isso. Cuba era uma ilha pobre, né? Não havia liberdade política e eles se sentiam vendidos para os Estados Unidos. Foi quando alguns intelectuais cubanos resolveram fazer a Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro, que morreu há pouco tempo atrás, né? Fidel Castro governou Cuba esse tempo todo durante a Guerra Fria, até o final da Guerra Fria, morreu. E hoje o irmão dele governa, Raul Castro, né? Cuba, Fidel Castro e Che Guevara, junto com alguns aliados, lá em 1956, começaram a lutar contra o Fulgêncio Batista, se esconderam numa serra chamada Sierra Maestro, e de lá eles faziam uma tática de guerra de guerrilha. Aos pouquinhos eles iriam perturbando o governo do Fulgêncio Batista até que a população se juntou à causa e o Fulgêncio Batista caiu e Che Guevara e o Fidel Castro tomaram conta de Cuba e fizeram a Revolução Cubana, expulsando qualquer aliado norte-americano, transformando Cuba numa trincheira socialista no meio da América, sendo muito ajudada com apoio da União Soviética. Então, a União Soviética foi quem ajudou Cuba a se tornar essa trincheira contra os Estados Unidos. Então, obviamente, essa ajuda militar e econômica da União Soviética foi muito bem-vinda e, por isso, em grande parte, Cuba se tornou socialista, porque não era muito a intenção desses personagens do Fidel Castro e do Che Guevara transformar Cuba, do início, numa trincheira socialista. Não, aos poucos eles foram percebendo como seria interessante se tornar socialista, já que o maior inimigo deles, o poderoso, né, Estado norte-americano, era vizinho, então era importante que ele se aliasse ao inimigo do seu inimigo, correto? E Cuba, então, se tornou socialista. E esse medo de que Cuba espalhasse esse mau exemplo pela América fez com que os Estados Unidos financiassem ditaduras no resto da América. Por exemplo, o Brasil viveu uma grande ditadura de 1964 até 1985, 86. E essa ditadura no Brasil, ela foi arquitetada, patrocinada também pelos Estados Unidos, que patrocinou não só a ditadura militar no Brasil, como a ditadura militar na Argentina, no Chile. Todos esses espaços na América Latina, como México, Nicarágua, Colômbia, Venezuela, Peru, Brasil, todos esses espaços aqui no mapa que você está vendo um símbolo, tá? Menos aqui em Cuba, né, a Cuba está vermelha. Todos esses espaços foram palcos de influência dos Estados Unidos criando ditadura na América Latina. Então, teve esse período pós-1950, que foi o período da década de 60, de 70, de 80, que a América Latina vivia uma grande ditadura. Quase todos os países viveram uma grande ditadura nesse período da América Latina, né? Todas elas patrocinadas pelos Estados Unidos, pela CIA, pelo Exército, enfim. Então, entenda que essa Guerra Fria, ela, como eu já disse antes, não foi uma guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética. Não. Esses países, União Soviética e Estados Unidos, colocavam outros países vizinhos
né, numa situação de tensão militar. Poderia haver uma guerra a qualquer momento, então esse medo, né, essa ideia de que o mundo poderia entrar numa nova terceira guerra mundial, ou então o mundo poderia acabar numa bomba atômica, né, a União Soviética lançaria uma bomba atômica, os Estados Unidos lançaria outra bomba atômica, o mundo acabaria. Então esse medo, esse temor agitou o cenário econômico, político e militar desse período no mundo todo. A Guerra Fria, ela gerou uma escalada militar, ou seja, uma corrida armamentista, que, por um lado, os Estados Unidos estavam o tempo todo criando novas armas, novos canhões, novos navios, novos aviões, e a União Soviética fazendo a mesma coisa, era uma corrida para ver quem tinha as melhores armas. No campo ideológico, havia também a corrida espacial, né? As pessoas não pensavam assim, será que um dia o homem chegaria à Lua? Não, elas pensavam assim, quando o homem que iria chegar, iria, mas quando? E quem seria o primeiro homem na Lua? Seria um americano ou seria um soviético? E essa corrida espacial, ela foi muito intensa entre essas duas nações, né? Elas tiveram como origem os mesmos cientistas, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista do Adolf Hitler inventou o foguete. E esses cientistas, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, esses cientistas foram disputados por soviéticos e americanos, né? Muitos cientistas, como esqueci o nome do cientista. Como o Dr. Braun, da Alemanha, o Dr. Braun e sua equipe, eles fugiram para os Estados Unidos, mas deixaram todo o equipamento, toda a tecnologia que foi aproveitada pela União, porque a União Soviética foi a primeira a chegar em Berlim, né? E eles, quando chegaram, se apossaram de toda a tecnologia de construção de foguetes. Mas a equipe fugiu para os Estados Unidos, ou seja, eles ficaram com o equipamento, né, o que havia de tecnologia em construção de equipamento, e os Estados Unidos ficou com a equipe que sabia construir esses equipamentos. Então, um lado dominava um tipo de tecnologia, o outro lado dominava outro tipo de tecnologia, e eles estavam correndo atrás para ver quem chegava primeiro à Lua. Por exemplo, em 1945, os Estados Unidos criou a bomba atômica, né? Lançou em Hiroshima, Nagasaki, mostrou ao mundo o seu poder armamentício. A União Soviética infiltrou espiões naquela equipe e aprendeu a fazer a bomba atômica também. Em 1949, 4 anos depois, a União Soviética fez a sua primeira bomba atômica. Então, elas se tornaram iguais, potencialmente, militarmente falando. Depois, 5 anos depois, os Estados Unidos criou a bomba de hidrogênio, que é 100 vezes mais poderosa que uma bomba nuclear, né? Mais tarde, um tempinho, 2, 3 anos depois, a União Soviética também aprendeu a fazer a bomba de hidrogênio. Mas, mais importante que a bomba de hidrogênio, naquele mesmo período, foi que a União Soviética conseguiu lançar o seu primeiro satélite no espaço em 1959. E logo depois, ela lançou a primeira cadela, o primeiro animal ao espaço. Na verdade, o primeiro ser vivo a ser lançado para o espaço foram moscas, mas ninguém deu importância a isso. Mas quando a cadela Laika foi lançada ao espaço, o mundo inteiro prestou atenção. Era o primeiro... Embora ela não tenha sobrevivido, né? Ela foi lançada ao espaço, mas ela morreu nessa viagem. Tá? Em 1960, os Estados Unidos lançou a ARPANET, que era o tataravô da internet, né? O que mais tarde seria usada como base para o que nós usamos de internet hoje. E a União Soviética lançou, nesse mesmo período, em 61, o primeiro homem ao espaço, o Yuri Gagarin, né? O Yuri Gagarin, ele não entrou em órbita espacial, ele chegou a ir até o espaço, ele viu como era a Terra por fora. Ele falou aquela famosa frase, a Terra é azul, né? E depois voltou para a Terra de volta. Ele se tornou super conhecido no mundo inteiro e um herói para os soviéticos. Mas, 8 anos depois,
finalmente os Estados Unidos conseguiu mandar o primeiro homem à Lua, né? E aí mudou de vez a história da corrida espacial e o mundo inteiro percebeu, né, que o capitalismo, enfim, havia vencido a corrida espacial, porque, enfim, colocou o primeiro homem na Lua, né? Não foi uma aventura fácil. Para quem quiser saber aí como foi, tem vários filmes de Hollywood explicando como foi. Foi realmente uma vitória para a humanidade, né? Como o Neil Armstrong, o primeiro homem a ir à Lua, disse ao pisar no solo lunar: um grande passo para o homem, um grande salto para a humanidade, né? Realmente foi. E a União Soviética, em 1981, lançou no espaço a primeira estação espacial, que está lá até hoje, a Mir, né? E hoje é utilizada por franceses, ingleses, brasileiros, soviéticos, chineses. Todo mundo participa, colabora com essa estação espacial. Aqui eu tenho a cadela Laika, né, uma fotinha dela antes de subir ao espaço. Yuri Gagarin, o primeiro homem ao espaço, o primeiro soviético. Neil Armstrong, ao pisar na Lua, né, lá ele fincou a bandeira dos Estados Unidos. Aí muita gente fala: mas poxa, essa foto é falsa, porque a bandeira está tremulando com o vento. Não, ela não está tremulando com o vento. Na verdade, essa bandeira estava amassada lá no fundo da nave que levou eles à Lua, e eles tentaram desamassar a bandeira, e a bandeira está igual uma pedra, né? Ela não se mexe, ela está amassada, tá bom? Aqui, o primeiro satélite espacial, o Sputnik, e a União Soviética, logo depois do Sputnik, lançou vários satélites ao espaço, né? E aqui, a primeira equipe a chegar à Lua, né? Então, nós temos aqui os primeiros a irem à Lua, né? O Neil Armstrong, o Michael Collins e o Buzz Aldrin. Durante a Guerra Fria também aconteceu o famoso episódio A Crise dos Mísseis, que durante 13 dias quase que o mundo acabou, né? Os Estados Unidos haviam implantado uma base de lançamento de mísseis na Turquia, que tinha o alcance para atingir a União Soviética. Em contrarresposta, a União Soviética levou mísseis para serem instalados em Cuba, que de Cuba alcançariam os Estados Unidos. E quando os Estados Unidos percebeu, através do seu serviço de inteligência, que a União Soviética havia implantado mísseis em Cuba e havia apontado eles para os Estados Unidos e colocado em posição de tiro, haviam armado esses mísseis, os Estados Unidos entraram em pânico, né? E eles realmente, de fato, acreditaram que esses mísseis iriam ser disparados, de tal forma que gerou uma crise no governo americano, que quase, por muito pouco, os Estados Unidos também apertaram o botão de detonação desses mísseis e quase que um lado explodiu o outro. E durante 13 dias de muita tensão, o mundo inteiro parou para ver o que ia acontecer. Se os Estados Unidos iriam disparar seus mísseis e, em contrapartida, a União Soviética, o mundo iria acabar, né? E o grande fator de tensão nisso tudo é que a União Soviética ela não respondia aos questionamentos dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos perguntavam o tempo todo o que estava acontecendo, o que estava acontecendo, o que estava acontecendo. Por que eles estavam fazendo? E a União Soviética blefava e não respondia, deixando os americanos muito mais tensos sobre o que estava acontecendo. E foi preciso que o presidente da época, o John Kennedy, usasse de muita inteligência, muita paciência e muito sangue frio para que o mundo não acabasse, né? E durante esses 13 dias, finalmente, essa tensão ela foi colocada de lado e tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética recuaram das suas posições. Na verdade, o que a União Soviética queria é que os Estados Unidos sentissem o temor e a pressão de ter um míssil apontado na sua cara e retirasse os mísseis da Turquia. E foi o que os Estados Unidos fez. Os Estados Unidos retiraram os mísseis da Turquia, enquanto a União Soviética retirava os mísseis de Cuba e tudo voltou ao que era antes. Mas quase por pouco o mundo acabou. Aqui você tem uma charge
do presidente John Kennedy, disputando uma queda de braço com o presidente soviético da época, né? Os dois sentados em cima de bombas atômicas. A Guerra Fria, ela teve conflitos indiretos, ou seja, a guerra realmente aconteceu tiro, de fato, declarado em 3 regiões do planeta. Na Coreia, a famosa Guerra da Coreia, do Vietnã e da Guerra do Afeganistão, né? Essas 3 guerras foram os últimos episódios de guerra declarada da Guerra Fria. A Guerra da Coreia aconteceu de 50 a 53, a Guerra do Vietnã de 62 a 75 e a Guerra do Afeganistão de 79 a 89. Lembrando que mais tarde, nos anos 90, vai acontecer outra guerra no Afeganistão, mas não tem nada a ver com isso, tá? Os Estados Unidos lutaram no Afeganistão por 2 vezes. Na Guerra da Coreia, Estados Unidos e União Soviética saíram, as duas perderam essa guerra, né? A Coreia foi dividida, até hoje é dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, a Conferência de Yalta dividiu Coreia do Norte para a União Soviética e a Coreia do Sul para os Estados Unidos. Só que a Coreia do Norte, em determinado momento, na década de 50, eles acharam que poderia invadir o Sul e tomar conta de tudo. Em contrapartida, o Sul contra-atacou e achou que podia dominar o Norte e unificar as Coreias. Só que tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos resolveram que não, que as duas voltariam para os seus lugares e continuaria tudo sendo Coreia do Norte e Coreia do Sul. Na verdade, eles brigavam pela manutenção dessa Guerra Fria, né? Era interessante para os dois lados. A guerra é a saúde do Estado, né? O governo ele fica mais forte quando está em período de guerra. Então, os dois lados saíram no 0 a 0. A Guerra do Vietnã foi uma situação muito parecida. O Norte era socialista, o Sul era capitalista, até que o Sul resolveu invadir o Norte resolveu invadir o Sul. Os dois, um patrocinado pela União Soviética, o outro patrocinado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na Guerra do Vietnã, tomou um prejuízo muito grande, né? Os Estados Unidos mandou um contingente militar enorme para essa guerra e os Estados Unidos perdeu essa guerra. Eles tiveram que se retirar do Vietnã de forma vexaminosa, né? E o Vietnã, então, foi dominado pelos Vietcongs, né? E foi a primeira guerra que passou na televisão ao vivo, né? Então, os norte-americanos ficaram horrorizados, porque eles nunca tinham visto uma guerra na TV, ao vivo e a cores, né? E a Guerra do Vietnã foi muito escandalosa nesse ponto. Eles não imaginavam que a guerra era tão cruel. Ainda mais que a Guerra do Vietnã, ela foi particularmente assim sangrenta, né? Teve muitos mutilados, guerra de napalm, desaparecidos, prisioneiros de guerra. Foi um território difícil e cruel. E os Estados Unidos, então, saíram perdendo nessa guerra do Vietnã. Já a guerra do Afeganistão foi o contrário. A União Soviética saiu perdendo nessa guerra, né? A União Soviética, o Afeganistão fica aqui, e a União Soviética queria um caminho para conquistar o petróleo e chegar ao Golfo aqui. E para alcançar esse caminho, eles precisavam conquistar o Paquistão para chegar aqui a esse Golfo. E aí eles tentaram conquistar o Paquistão, só que o Paquistão era apoiado pelos Estados Unidos nessa época, né? Isso é contado no filme Rambo, por exemplo. E dessa vez a União Soviética tomou uma coça, né? E tiveram que se retirar do Afeganistão. Então, essas 3 guerras deu um certo empate entre os blocos, né? 0 a 0 aqui, 1 a 0 para lá e 1 a 0 para cá. Então, no final, foi empate geral. Aqui tem uma foto, por exemplo, famosa de uma menina correndo aqui. Ela foi atingida por uma bomba de napalm. O napalm era uma espécie de bomba muito utilizada na Guerra do Vietnã, que queimava as plantações, porque o Vietnã é um território
que tinha muita floresta. Então, eles jogavam napalm, o napalm pegava fogo, incendiava as florestas todas, liberava a visão naquela área, né, para que eles pudessem achar os Vietcongs. Mas os Vietcongs lutavam de forma subterrânea. Os Vietcongs cavavam muitos túneis por baixo do chão e os americanos não conseguiam achá-los. E essa foi a grande estratégia que deu a vitória para os Vietcongs em cima dos vietnamitas, né? E essa é uma foto que correu o mundo dessa menina que foi atingida por napalm. Ela está viva até hoje, ela já deu várias entrevistas, claro, algumas sequelas, mas nada que ela não pudesse levar a vida dela hoje, né? Os países não alinhados. A China, por exemplo, a China ela fica próxima da Rússia, e a China, assim como Cuba, ela fez a sua Revolução Chinesa. A China ela lutou contra os capitalistas e a China se tornou socialista também. No início, a China se tornou aliada da Rússia, porque as duas eram socialistas. Mas a China percebeu que a Rússia queria dominar o mundo todo, então elas se separaram, se divergiram. E a China, embora ela fosse socialista, ela não estava alinhada com a União Soviética, como até hoje não é muito alinhada à União Soviética. O Irã e o Iraque. O Irã e o Iraque, embora estivessem sob a influência da região da União Soviética, os dois países, Irã e Iraque, estavam em guerra entre si. E engraçado que os Estados Unidos e a União Soviética patrocinavam o Irã contra o Iraque. E os Estados Unidos e a União Soviética patrocinavam o Iraque contra o Irã. Ou seja, o interessante era vender armas, né? Tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos estavam interessados em vender armas. Então, para eles, era interessante que o mundo tivesse nesse tipo de conflito, nesse tipo de tensão. Quanto mais tensão, quanto mais medo, mais armas. A Guerra Fria ela foi um conflito ideológico também, né? Tanto no cinema, na música, na propaganda, quanto também nas histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos elas serviram muito para implantar na juventude esse preconceito contra o socialismo, né? Contra o terrorismo, e até hoje é empregado. A Marvel e a DC Comics eram as grandes produtoras de gibi dos anos 70 e 80, né? Esses super-heróis, eles foram idealizados, eles foram construídos para fazer propaganda contra o inimigo dos Estados Unidos. Por exemplo, o Super-Homem, né? O Super-Homem, ele veste as cores da bandeira americana, ele veste o ideal do capitalismo, né, contra o mundo que não é capitalista, contra o mundo que não é americano, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma revista de vários super-heróis da época da Guerra Fria, que não são muito famosos hoje, né? Mas aqui você tem, no início antes um pouquinho da Guerra Fria, ou seja, quando o mundo ainda estava na Segunda Guerra Mundial, lutando contra Adolf Hitler, você repara que os heróis das histórias em quadrinhos estão lutando juntos. Aqui você tem um super-herói que é da União Soviética, um super-herói que é dos Estados Unidos, um super-herói que é da Inglaterra e outro super-herói aqui de uma bandeira que não está muito bem definida de onde é. E esses super-heróis estão unidos, lutando juntos contra a maldade no mundo, né? Mas, assim como o Superman, quando ele surge, né, ele surge assim, para levar o espírito americano para o mundo todo. Mas assim que a Guerra Fria começa, as coisas mudam de situação. Por exemplo, o Capitão América. O Capitão América, ele surge na Segunda Guerra Mundial. O primeiro gibi do Capitão América é ele dando um soco na cara do Hitler, né? Mas assim que a Segunda Guerra Mundial termina e a Guerra Fria começa, aí o principal inimigo do Capitão América passa a ser os soviéticos, né? A coisa muda. Agora o inimigo não é mais Hitler, mas sim o bloco socialista soviético.
O principal inimigo do Capitão América é o Caveira Vermelha, né? A cor vermelha da foice do martelo simboliza a União Soviética, o Bloco Socialista. Aqui você tem, por exemplo, o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, ele surgiu, né, nesse contexto da Guerra Fria. Por exemplo, eu falei para você que os conflitos diretos foram do Vietnã, da Coreia e do Afeganistão. O Homem de Ferro, ele surge no Vietnã. Quando o Homem de Ferro vai vender armas no Vietnã, ele é capturado por Vietcongs, preso, e lá dentro da prisão ele inventa a armadura que liberta ele da prisão e transforma ele em Homem de Ferro, e aí ele vai brigar contra os inimigos dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, né? E aí você tem aqui o Homem de Ferro contra o Bloco Socialista. Uma das personagens que o Homem de Ferro tem muito contato é a Black Widow, que é a Viúva Negra. A Viúva Negra, ela é uma espiã russa, né, que passa aqui para o lado dos Estados Unidos, é uma desertora russa para o lado dos Estados Unidos. Muitos personagens, né, foram criados. Por exemplo, vocês sabiam que na União Soviética havia um tipo de Capitão América, ele era chamado de Capitão Vermelho, né? Ele tinha um escudo também, inclusive está sendo filmada a nova versão da Marvel, o novo filme da Marvel que vai estrear ano que vem, 2021, né? Ele traz a Viúva Negra, Black Widow, que era casada com o Capitão Vermelho, que se tornou a oposição, né? O inimigo oposto ao Capitão América. E o Capitão América tinha um ajudante, assim como o Robin, na época, que era o Buick. Assim como o Robin, o Buick, eles foram proibidos de serem continuados nos gibis, tá? Por uma questão assim de não pegava muito bem um adulto andar com uma criança nesse tipo de situação. Então, Robin, Buick, eles foram eliminados do gibi ou transformados. Por exemplo, o Buick se transformou no Capitão Invernal. O Capitão Invernal, Soldado Invernal, né, ele foi capturado pelo Bloco Socialista e virou um tipo de inimigo do Capitão América. Então, repara esse tipo de ideologia, né? O inimigo é o bloco oposto, o inimigo dos Estados Unidos, né? Assim também como outros super-heróis, o Thor, o Homem de Ferro, o Capitão América, né? Olha aqui, ó, eu tenho um gibi aqui de uma história que se passa no Vietnã, o conflito do Vietnã, onde esses super-heróis se envolvem nesse conflito, né? O Hulk, por exemplo, durante a Guerra Fria, essa corrida armamentista, havia também a corrida por que essa corrida armamentista podia fazer na humanidade. Por exemplo, o Napalm, a bomba atômica, o Hulk, ele se transforma no Hulk a partir de uma experiência militar que não dá certo. Uma experiência com raios gama, né? O Bruce Banner, ele é um cientista e ele acaba tendo um acidente dentro do complexo militar com raios gama e se transforma no Hulk. O Hulk, na verdade, é o medo que a sociedade tem por essas armas militares, essas armas químicas, atômicas. O que o ser humano pode se transformar tendo contato com esse tipo de tecnologia? O Homem-Aranha também. O Homem-Aranha, ele é picado por uma aranha atômica e vira o Homem-Aranha. O Homem-Aranha tem um inimigo que é o The Punisher, né? O Justiceiro. O Justiceiro é um herói de guerra do Vietnã, mas é um herói traumatizado. Ele volta para os Estados Unidos e vira um justiceiro fora da lei. O que esses traumas de guerra poderiam causar na sociedade? Então, esses temas foram trazidos para dentro da cultura a infanto-juvenil americana, ocidental, capitalista, né, e influenciou a cabeça da minha geração. O Quarteto Fantástico, né, um que esticava, o outro que ficava invisível, o outro que virava uma tocha humana, e o outro que se tornou a coisa, um homem de pedra horroroso, né? Era um medo do que as coisas do espaço poderiam causar na humanidade. Por exemplo, eles foram para uma missão espacial, lá no espaço tiveram um acidente e se transformaram no Quarteto Fantástico, né? Então, o que esses
vírus do espaço, esses raios espaciais, essa poeira cósmica, poderia transformar a sociedade numa aberração, né? Então, toda essa questão da Guerra Fria, tudo isso é tratado nos gibis. O Wolverine, ele é uma experiência militar, né? Os militares pegam ele e transformam ele numa espécie de homem biônico, né? Num super soldado, né? Onde que a humanidade iria parar, né? Daí surgiram os X-Men. Os X-Men já têm uma outra pegada, e os X-Men tratam do preconceito, da discriminação, do diferente. Por exemplo, naquela época rolava muito a questão da discriminação racial nos Estados Unidos. O negro nos Estados Unidos não podia pegar um ônibus, não podia frequentar uma escola. Então, tinha os líderes das causas afro, que eram Martin Luther King, por exemplo, que era um pastor que lutava pelos direitos civis dos negros, e tinha o Malcolm X. A grande diferença do Martin Luther King pelo Malcolm X era o seguinte: o Martin Luther King acreditava que negros e brancos poderiam viver em harmonia, sem problemas, enquanto o Malcolm X achava que não. Os negros nunca teriam seu direito se não fosse pela luta, né? Os negros teriam que lutar e derrotar os brancos. Isso gerou os personagens do professor Xavier e do Magneto no X-Men. O Xavier acredita que mutantes e humanos poderão viver pacificamente, enquanto o Magneto acha que os mutantes precisam eliminar os humanos da face da Terra para que eles possam viver tranquilamente, senão isso nunca vai acontecer, né? Então, a história dos X-Men é uma história sobre discriminação, né? Sobre luta por direitos civis. E os X-Men foram os primeiros a levarem esse assunto de direitos do outro, né? Espaço, direitos civis, bem ao nível que nenhum outro gibi tinha levado antes, né? Lutando até pela causa da diversidade. O Lanterna Verde, por exemplo, era um medo, porque na época rolava da corrida espacial, rolou um projeto chamado Projeto Guerra nas Estrelas. O Projeto Guerra nas Estrelas era a tentativa de colocar no espaço vários satélites para, por exemplo, se os Estados Unidos lançassem um míssil contra se a União Soviética lançasse um míssil contra os Estados Unidos, os Estados Unidos do satélite iriam disparar alguma coisa que ia destruir esse míssil. Se tivesse um cometa do espaço, esses satélites disparariam uma bomba nesse cometa que salvaria a humanidade. Enfim, eles iriam criar uma rede de mísseis no espaço para proteger a Terra. E isso gerou um medo que poderia, se isso caísse em mãos erradas, o que poderia acontecer? O personagem Lanterna Verde, ele tratava muito sobre isso, né? Ele era o protetor da galáxia, do espaço, enfim. A Mulher Maravilha também, pela fabricante da DC, ela tratava sobre os direitos das mulheres, né? Ela tinha um laço que, quando envolvia os homens tinham que contar a verdade, não poderiam enganar mais as mulheres. Ela tinha um bracelete que, quando ela fechava o braço assim, nenhum homem conseguia pegar ela. Ela se tornava super poderosa. Ou seja, quando a mulher aprende a se defender, ela se torna super poderosa, e é isso que o bracelete da Mulher Maravilha quer dizer. Ou seja, esses temas da Guerra Fria, discriminação, guerra, espaço, corrida, armas, tudo isso pertence a esse universo da Guerra Fria. E os Vingadores, né, da Marvel tinham lá o seu QG dos Avengers, mas a turma da DC, que era do Batman, do Super-Homem, do Flash, eles tinham também uma equipe que se chamava os Super Amigos. E esses Super Amigos era um desenho muito popular, que passava todo dia na televisão, né? A criançada via, era a única coisa que tinha para ver, né? E a ideia que a gente tinha é que eles viviam no Palácio da Justiça, e esse Palácio da Justiça lembrava muito a sede da ONU, né? Porque aqui tinha personagens de vários lugares do planeta, né?
E eles se encontravam no Palácio da Justiça, que lembrava muito. Eu, quando era criança, achava que o Palácio da Justiça era a ONU, ou que a ONU era o Palácio da Justiça. Eu levei muito tempo, depois que eu cresci, para entender, o Palácio da Justiça não é onde mora o Batman, o Superman não mora na ONU. Tá, agora eu entendi. Mas na nossa cabeça de criança, naquela época, a gente não tinha internet, não tinha nada. Então era a informação que chegava para a gente, nós éramos muito manipulados. Nos filmes como Rambo, por exemplo, né? O primeiro Rambo se passa nos Estados Unidos, é o trauma do soldado que volta do Vietnã. O segundo se passa no Vietnã, o terceiro no Afeganistão, né? Ou seja, só que o Rambo ele já começa a questionar por que essas guerras aconteceram, quem realmente estava certo, né? A Guerra Fria, ela teve o seu auge e o seu fim, né? No auge da Guerra Fria, os presidentes dos Estados Unidos eram o Kennedy e o Nixon, que saiu do poder por um impeachment, assim como Fernando Collor de Mello e a Dilma no Brasil. Na época do auge da Guerra Fria, o líder da União Soviética era o Nikita Khrushchev. No fim da Guerra Fria, o presidente era o Ronald Reagan, que era um ator que chegou a presidente dos Estados Unidos, enquanto na União Soviética era o Mikhail Gorbachev. A gente zoava muito com ele, porque ele tinha essa marca na testa, parecia o mapa da América, né? Mas o fim da Guerra Fria, o fim da Guerra Fria acontece com o início da queda do Muro de Berlim. Ela vai passando pela crise do socialismo na União Soviética, né, até que ela termina com o isolamento de Cuba e a morte de Fidel Castro. Ou seja, Cuba passa a ser uma única trincheira do socialismo isolada lá perto dos Estados Unidos, ainda confrontando, né, os Estados Unidos, até 2016. A Guerra Fria, ela coincide com o fim da União Soviética. A União Soviética acabou a Guerra Fria, não tem mais ninguém para rivalizar com os Estados Unidos, né? E a União Soviética ela começa a cair principalmente com a explosão da usina nuclear de Chernobyl, né? Lá em 1986. Né? Foram fazer um teste lá com as turbinas, alguma coisa saiu errado. A usina explodiu, matou muita gente e a cidade de Chernobyl teve que ser esvaziada até hoje. Não mora ninguém em Chernobyl, isso desde 86, né? Já faz décadas. Né? Até hoje ninguém pode morar, ninguém pode viver em Chernobyl. Né? Mas, aliado a essa explosão da usina atômica de Chernobyl, né, que gerou um mundo na época, várias usinas nucleares estavam sendo construídas no mundo, inclusive aqui no Brasil, a usina de Angra dos Reis, Angra 1, Angra 2 até hoje não ficou pronto, Angra 3 até hoje nem saiu do papel, né? Porque o mundo ficou assim, será que realmente vale a pena construir usinas atômicas? Mas, além disso, a União Soviética já passava por uma crise financeira terrível, né? A União Soviética, com seus planos, né, de controle da economia, não deu certo. E o povo soviético passava fome, não tinha educação, não tinha... Enfim, viviam em apartamentos pequenos, carne era uma vez por mês, escola, faculdade, não era para todo mundo, mas os governantes russos viviam num luxo, né? A corrupção comia solta na União Soviética. Então, por esses e outros motivos, o povo soviético e o mundo inteiro foi percebendo que o socialismo não era uma coisa que estava vencendo no mundo. Né? E daí, então, com o último presidente soviético, o Mikhail Gorbachev, iniciou-se uma política de abertura, de democratização da União Soviética. Né? Essa política ela é conhecida como perestroika e glasnost. Né? A perestroika é o aspecto da abertura política e econômica. Tá? E a glasnost é o aspecto da redemocratização e do pluripartidarismo na União Soviética. Ou seja,
Vamos dividir essa tela aqui em duas, né? O aspecto da abertura política e econômica, né, gerou uma redução em investimentos militares, né? Não era mais interessante para a União Soviética continuar essa corrida armamentista. Isso gerou um tráfico de armas que a União Soviética tinha uma enorme quantidade de armas estocadas, né? E os traficantes de armas, a partir de 1990, começaram a desmantelar esse império soviético, vendendo armas no mundo inteiro, na África principalmente, na América. Foi aí que o fuzil AR-15 chegou nas favelas cariocas e começou esse inferno do tráfico no Brasil, né? Retiradas das tropas do Afeganistão, daquela guerra do Afeganistão, que já estava já no fim da União Soviética, e finalmente, a partir dessa política de reestruturação política e econômica, ou seja, essa perestroika significou o fim do militarismo soviético, né, o fim do investimento em armas soviéticas e a abertura aos mercados econômicos ocidentais, ou seja, o McDonald's foi para a União Soviética. E no dia que o McDonald's abriu na União Soviética, fizeram-se filas quilométricas, todo mundo queria comer um Big Mac na União Soviética. Isso foi em 31 de janeiro de 1990. Ela passou no mundo inteiro, né, os russos correndo para experimentar pela primeira vez um Big Mac na União Soviética. A Glasnost resultou principalmente no fim do Pacto de Varsóvia, né, onde não haveria mais aquele controle militar em cima dos países que apoiavam, né? Consequentemente, se não tinha exército para controlar essas nações fugiram do controle soviético e cada um fez a sua independência. Por exemplo, a União Soviética, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, era um conjunto de países que formava a União Soviética, quebrou. Vários países se tornaram independentes da União Soviética, né? Como, por exemplo, a Alemanha, né? Que a Alemanha era dividida entre ingleses, a Alemanha ganhou sua independência, assim como a Alemanha, Ucrânia, vários países surgiram da quebra da União Soviética. E a própria União Soviética deixou de se chamar União Soviética e passou a se chamar apenas Rússia. Então, Alemanha, Ucrânia, Bielorrússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Armênia, Geórgia, Iugoslávia, Moldávia, Azerbaijão, Cazaquistão, Tajiquistão, Kirguistão, Turcomenistão, Uzbequistão, todos esses países que formaram a SEI, comunidade de estados independentes da União Soviética. Ainda tinham relações, mas eram independentes da União Soviética. Cada um era um país separado, né? A União Soviética deixou de ser aquele imenso império e se esfacelou. Agora, o que realmente destruiu esse mundo socialista, eu fiz aqui um desenhozinho, né, uma caricatura. O bloco socialista, o bloco capitalista, além de ser incrivelmente mais competitivo economicamente, né, falando, a burocracia que havia na União Soviética, a burocracia foi o que realmente destruiu o mundo soviético, né? Tudo que você ia fazer no bloco socialista, era uma burocracia. O Estado inventou tanto papel para controlar aquele mundo soviético, para controlar a vida das pessoas, que esse controle exagerado, essa burocracia exagerada, foi o que levou ao fim, o que emperrou a engrenagem soviética e não deixou o bloco socialista andar para frente. Enquanto o mundo capitalista era mais livre, né, para navegar em águas rasas, livremente, né, e isso foi o que tornou os Estados Unidos mais competitivos, mais à frente, tecnologicamente falando, do que a União Soviética, né? E, assim, nós resumimos essa aula de Guerra Fria. Então, a Guerra Fria, ela termina com o fim da União Soviética, e a União Soviética terminou por causa de todos esses motivos que eu acabei de falar. Espero ter sido útil. Até a próxima.